Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso da Secretaria de Estado da Administração do Rio Grande do Norte, a CADRN, no cargo de assistente técnico previdenciário, na disciplina Direito Previdenciário e Legislação Previdenciária. O objetivo desta aula é te dar uma visão sólida e organizada do que a banca mais cobra: fundamentos da Seguridade Social, princípios e evolução histórica, noções de crimes previdenciários e processo administrativo previdenciário. Principalmente, a base constitucional e legal do regime próprio de previdência social, o RPPS, com foco no artigo 40 da Constituição Federal, suas emendas e as leis federais que disciplinam regras gerais e contribuições. Vamos começar pelos fundamentos da Seguridade Social: conceito, organização, princípios e evolução histórica. Seguridade social é um conceito constitucional. Ela é o conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Essa definição mostra que o Brasil organiza a proteção social em 3 pilares, com lógicas diferentes, mas integradas. Saúde é direito de todos e dever do Estado, com acesso universal e igualitário. Assistência social é direito de quem dela necessitar, independentemente de contribuição, voltada a vulnerabilidades e proteção social. Previdência social é um seguro social contributivo, ou seja, depende de contribuição e tem como foco proteger o trabalhador e seus dependentes contra eventos como incapacidade, idade avançada e morte, garantindo renda substitutiva ou complementadora, conforme o regime. A organização da Seguridade no Brasil envolve normas constitucionais, leis e políticas públicas, com financiamento próprio e regras específicas. Um ponto que a banca cobra muito é que Seguridade Social não é apenas INSS. Previdência é uma parte. E dentro da Previdência existem regimes: o RGPS, administrado pelo INSS, e os RPPS, administrados pelos entes federativos para servidores efetivos. Agora, os princípios da Seguridade Social. O edital destaca universalidade, equivalência e solidariedade, mas é importante compreender como esses princípios se aplicam de forma prática. Universalidade significa que a proteção social deve buscar abranger a população e os riscos sociais relevantes. Em saúde, universalidade é direta, todos têm direito. Em previdência, universalidade aparece na cobertura de risco e no acesso conforme filiação e contribuição, com amplitude de proteção para quem está no sistema. Em assistência, universalidade se expressa como direito de quem dela necessitar, sem contribuição prévia. Equivalência, em termos constitucionais, se relaciona à uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, buscando reduzir desigualdades históricas de tratamento. Para a prova, a ideia é: o sistema deve oferecer proteção de forma justa, evitando discriminações por local de residência ou tipo de atividade, dentro das regras de cada regime. Solidariedade é um princípio central do RPPS e do sistema previdenciário. Ele significa que o financiamento e a proteção têm caráter coletivo, com repartição de riscos, contribuições dos ativos, do ente público, conforme regras, de nativos e pensionistas sustentam os benefícios pagos no presente, e o sistema se estrutura para manter equilíbrio ao longo do tempo. Solidariedade também aparece na ideia de que quem tem mais capacidade contributiva participa mais do custeio e que o Estado tem dever de manter o sistema sustentável. A evolução histórica da Seguridade Social no Brasil é frequentemente cobrada como contexto da Constituição de 1988. Antes de 1988, a proteção social era mais fragmentada, com acesso desigual e modelos corporativos. A Constituição de 1988 consolida o direito social e organiza o SUS, a assistência social como política pública e a previdência dentro de um modelo constitucional, com regras de custeio, princípios e controle social. Na previdência do servidor, a evolução posterior é marcada por reformas constitucionais para ajustar sustentabilidade, com ênfase em caráter contributivo, idade mínima, regras de cálculo e equilíbrio atuarial. Agora vamos para crimes previdenciários,
processo administrativo previdenciário e servidores públicos. Aqui a banca costuma cobrar noções gerais e condutas típicas, especialmente porque a área previdenciária é sensível a fraudes documentais e a irregularidades em concessão e manutenção de benefícios. Crimes previdenciários, em sentido prático de concurso, envolvem condutas como fraude para a obtenção de benefício indevido, falsificação de documentos, inserção de informações falsas em sistemas, omissão de informação relevante e apropriação indevida de contribuições. Mesmo quando a prova não exigir tipificação penal detalhada, ela exige que você reconheça a lógica. Fraude previdenciária gera dano ao erário, compromete sustentabilidade do regime e acarreta responsabilização administrativa, civil e penal. Para quem atua como assistente técnico, o ponto essencial é prevenção, conferência documental, checagem de consistência, rastreabilidade, segregação de funções e formalização de decisões. A banca gosta de perguntar o que evita a fraude, controles internos, verificação de autenticidade, cruzamento de dados e processos bem instruídos. Processo administrativo previdenciário é o conjunto de atos e procedimentos para analisar, conceder, negar, revisar ou cancelar benefícios no âmbito do RPPS. Ele deve respeitar princípios do processo administrativo, como legalidade, motivação, finalidade, razoabilidade, segurança jurídica, contraditório e ampla defesa, especialmente quando a decisão é desfavorável ao interessado ou quando envolve revisão e possível devolução de valores. Em prova, é comum aparecer a ideia de que concessão e revisão não podem ser arbitrárias, e que o interessado deve ter acesso ao processo e possibilidade de se manifestar. Na prática, processo previdenciário envolve etapas: protocolo do requerimento, análise documental, diligências para completar informações, parecer técnico, decisão da autoridade competente, publicação quando cabível, implantação em folha e arquivamento com controle de prazos e revisões. Também envolve rotinas de prova de vida, recadastramento, auditorias, revisão de pensões e acompanhamento de acumulações e cessação de benefício quando cessam condições, sempre com respeito ao devido processo. A relação com servidores públicos é direta porque o RPPS é o regime do servidor efetivo. Então você precisa saber identificar o vínculo. Servidor efetivo é segurado do RPPS. Servidores exclusivamente comissionados, temporários e empregados públicos em geral são vinculados ao RGPS, salvo situações específicas. Essa distinção cai em prova porque define regime aplicável, benefícios e forma de contribuição. Agora chegamos ao núcleo constitucional. Constituição Federal, artigo 40, e as emendas constitucionais. O artigo 40 é a base do RPPS. Ele define que os entes federativos podem instituir regime próprio para servidores titulares de cargo efetivo, e que esse regime tem caráter contributivo e solidário, com contribuição do ente público e dos servidores, observando o equilíbrio financeiro e atuarial. Esse trecho é muito cobrado literalmente. O artigo 40 também organiza as prestações principais do RPPS, aposentadorias e pensão por morte, e estabelece diretrizes para critérios de concessão e cálculo que foram sendo alterados por emendas. O que a banca quer ver é que você entende o RPPS como um sistema constitucionalizado, com regras que dependem de reforma e adequações locais, e que não é uma simples lei estadual que decide sozinha. Agora as emendas. A Emenda Constitucional 20.998 é um marco da reforma previdenciária. Ela reforça o caráter contributivo e substitui modelos mais antigos de aposentadoria baseados em tempo de serviço por tempo de contribuição, fortalecendo critérios de sustentabilidade. Em prova, a ideia central é: SE20 endurece regras e reorganiza o sistema para reduzir desequilíbrios. A Emenda Constitucional 41/2003 aprofundou ajustes, trouxe mudanças relevantes em regras de aposentadoria e pensão, alterou lógica de cálculo e reforçou mecanismos de financiamento, incluindo hipóteses de contribuição de inativos e pensionistas, conforme parâmetros constitucionais, para garantir equilíbrio. Também afetou a relação entre remuneração do cargo e proventos, alterando, para muitos casos, integralidade e paridade, e criando regras de transição.
A banca frequentemente cobra essa emenda como reforma que muda cálculo e financiamento. A Emenda Constitucional 47/2005 ajustou pontos da SC 41 e ampliou regras de transição, buscando proteger expectativas de servidores que ingressaram antes das reformas, dentro de limites. Para concurso, guarde que SC 47 é associada a regras de transição e refinamentos, com foco em justiça de transição, sem abandonar o rumo de sustentabilidade. A Emenda Constitucional 70/2012 aparece no edital, e é um ponto que muita gente esquece. Ela trata de aposentadoria por invalidez, hoje chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, para servidores que ingressaram até determinada data e se aposentaram por invalidez com regras menos favoráveis, ajustando critérios e restabelecendo condições mais vantajosas em hipóteses específicas, conforme o texto constitucional. Em prova, o essencial é reconhecer que essa 70 foi uma emenda corretiva, voltada a reduzir perdas de um grupo de servidores aposentados por invalidez. Agora a Emenda Constitucional 103/2019, a reforma mais recente e mais abrangente. Ela reforça a idade mínima, altera cálculo de benefícios, muda regras de pensão, fortalece instrumentos de equacionamento de déficit atuarial e reorganiza parâmetros para a RPPS. Ela também abriu espaço para que estados e municípios adequassem regras por meio de normas locais, seguindo parâmetros constitucionais. Em prova, a melhor forma de responder é com a lógica. A S 103 intensifica exigências e reforça sustentabilidade e governança. O edital também menciona a S 19, que, embora seja reforma administrativa, impacta a administração pública e a lógica de eficiência, que se conecta à gestão previdenciária e pode ser lembrada como marco de modernização administrativa, reforço do princípio da eficiência e mudanças no aparelho estatal. Agora vamos às leis federais 9, 717, 1998 e 10, 887, 2004, essenciais para a RPPS. A Lei 9.717/98 estabelece regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência dos servidores públicos, criando parâmetros nacionais para que estados e municípios mantenham seus regimes dentro de requisitos mínimos. Em prova, a banca costuma cobrar a ideia de normas gerais e de condicionantes. A lei busca padronizar e disciplinar o RPPS para evitar regimes sem controle e sem sustentabilidade, exigindo critérios de organização, custeio, vedando práticas que comprometam o equilíbrio e estabelecendo regras para que o regime seja reconhecido e possa operar de forma regular. Em termos práticos, ela é uma lei de conformidade. O RPPS deve obedecer padrões nacionais. A Lei 10.887/2004 trata de aspectos importantes após a SC 41, especialmente regras de contribuição dos servidores e conforme desenho legal. Também contribuições de aposentados e pensionistas dentro dos limites constitucionais, além de critérios de cálculo e operacionalização de regras de proventos e pensões conforme as reformas. Para concurso, o ponto é entender que a lei é uma regulamentação infraconstitucional que dá operacionalidade às mudanças, especialmente em matéria de contribuição e cálculo. Agora, quando o edital repete legislação federal aplicável aos RPPS, especialmente artigo 40 emendas 19, 20, 41, 47 e 103, ele está te avisando que a banca vai fazer perguntas de visão geral e de conexão normativa. A pergunta típica é: qual é o caráter do RPPS? Quem financia? Qual princípio orienta sustentabilidade? E quais emendas mudaram regras? Outra pergunta típica é: qual lei federal estabelece normas gerais para a RPPS e qual lei disciplina contribuições e aspectos do pós-reforma? E uma terceira pergunta típica é: qual a diferença entre Seguridade Social e Previdência, e qual o lugar do RPPS nessa estrutura? Para encerrar, vamos montar um resumo final para você não se perder. Seguridade Social é saúde, previdência e assistência. Previdência é contributiva. RPPS é o regime contributivo e solidário do servidor efetivo, com contribuição do ente e do servidor, devendo manter equilíbrio financeiro e atuarial. O artigo 40 é a base constitucional do RPPS. As emendas 20, 41,
47103 reformam requisitos e cálculo com foco em sustentabilidade, e a S70 corrige pontos ligados à invalidez em hipóteses específicas. A Lei 9.717 estabelece regras gerais e padrões nacionais para a RPPS. A Lei 10.887 regula contribuições e operacionaliza mudanças constitucionais, especialmente após a SC 41. E, por fim, crimes previdenciários e processo administrativo entram como garantia de integridade e legalidade. Concessão e manutenção de benefício precisam de instrução robusta, controle, contraditório quando houver revisão, e prevenção de fraudes com governança e documentação. Se você estudar por esse mapa, você consegue responder tanto questões conceituais quanto aquelas que apresentam um caso de concessão, revisão ou irregularidade e perguntam qual princípio, qual norma ou qual lógica do RPPS deve ser aplicada.